Se os teus suportes não saem desse jeito, fica comigo até o final desse vídeo, onde eu vou fatiar 3 personagens de Resident Evil do modelador Abe 3D e vou te mostrar como é que eu oriento, deixo as peças ocas, faço os furos e como é que é toda a minha configuração de suporte. Além de te explicar como é que funciona a escala e como é que eu altero a escala de um jeito bem simples. Bora lá para esse vídeo? Então, já estando aqui com o Shutterbox aberto, eu vou passar alguns arquivos da DIL com pré-suporte e sem os suportes, já em escala 1:4, só para a gente ver a diferença e para me mostrar como é que funcionam os arquivos com o suporte. Para colocar no programa aqui é muito fácil, é só arrastar e jogar aqui. Eu estou usando o Shutterbox porque ele é gratuito, eu estou usando na versão mais simples. Eu acho que essa é uma versão muito boa para começar, para aprender, para poder entender como é que funciona toda essa parte de orientação, deixar a peça oca, colocar furo, como é que funciona os suportes, justamente para depois a gente estar podendo usar um software mais avançado, um Lite, etc. Mas a lógica toda que eu vou passar aqui se aplica para qualquer programa da Anycubic, enfim. E eu vou deixar também o link para baixar o Shutterbox aqui embaixo, e vou deixar um link do meu Google Drive também, porque eu não sei se essa versão especificamente... Porque eu não sei se essa versão especificamente está disponível para download ainda. Eu acho que sim, mas caso não tenha, tem alternativa. Aqui, só mostrando duas funções básicas aqui já. Mover, e a gente tem aqui o Move, né? Essa ferramenta, basicamente, a gente pode mover usando as setas ou pode mover só arrastando com o mouse. Tem o Point aqui, que a gente pode usar a ferramenta só do cursor, ou pode usar a ferramenta de seleção. Eu gosto de deixar na de seleção porque ela funciona praticamente da mesma forma que o cursor, só que ela me dá essa possibilidade de fazer isso aqui. E aí eu consigo selecionar mais de uma peça. Se eu tô no cursor, eu não consigo, eu acabo movendo o fundo, né? Só que eu também posso mover o fundo segurando o scroll do mouse. Então acaba que aqui eu adiciono mais funções, né? Fica um pouco mais simples, né? Também se eu segurar o botão direito do mouse, eu movo a visualização. Se eu segurar o outro botão, eu tô arrastando aqui, gerando uma seleção. Os arquivos com pré-suporte, eles são interessantes às vezes pra gente ganhar tempo e também quando a gente não tá muito seguro dos nossos próprios suportes. Às vezes tem alguns estúdios, por exemplo, o Bucamancer faz suportes muito bons, eu sempre gostei dos suportes deles. E quando já tem o arquivo pronto, já tá oco, com furo e com pré-suporte, no caso deles, que eu já confio, eu uso sem medo. A Nonon também faz suportes bons, a Tanuki, enfim. Quando a gente já tem a confiança em alguns modeladores ali, em alguns arquivos com pré-suporte, até dá para usar eles tranquilo. E aí mata um pouco o tempo que a gente precisa estar dedicando aqui em cima do programa, né? Mas tem duas coisas muito importantes quando vai usar arquivo com pré-suporte, que é tomar cuidado para não girar a peça sem ser só no eixo Z. Aqui tem a ferramenta de Rotate. E aqui a gente consegue rotacionar ela usando os eixos. Só que se eu rotacionar nesse eixo ou nesse, eu acabo... Ctrl Z funciona, né? Normal. Eu acabo saindo da parte aqui de aderência com a mesa de impressão, né? Então acaba que fica muito... dá problema, né? Não fica muito nada. Só dá problema, porque ele não imprime, né? Ele vai fatiar a peça voando. Ou vai fatiar só uma parte dela aderindo ao build plate, e aí vai acabar soltando. Então, isso é um cuidado que tem que ter com o pré-suporte. E o segundo é não reescalar a peça, que é outra função que tem aqui, ó, Scale, que a gente consegue alterar o tamanho da peça. E aqui não é indicado fazer isso com pré-suporte, porque a gente está alterando não só... Deixa eu mostrar na base aqui, que está mais alto. Quando a gente muda aqui a escala, a gente não está alterando só o tamanho do arquivo. A gente também está alterando a espessura dessa parede, a gente está alterando a resistência, a própria bitola do suporte. Então pode ser que solte, pode ser que ele não suporte, pode até ser que imprima tudo direitinho, né? Já fiz isso, na verdade. Só que acaba que as peças podem sair muito finas, os furos podem sair muito pequenos, pode dar algum problema até de encaixe, por causa que pode ter alguma distorção quando vai imprimir. Então o recomendado é alterar a escala só dos modelos quando eles não têm o pré-suporte. Ou que tu consiga tirar o suporte e colocar de novo, né? Que não é o caso aqui no Shutterbox. Então como a gente altera a escala?
do jeito fácil e simples. Então, é isso aí. Aqui eu vou usar a ferramenta de seleção para selecionar tudo que é com pré-suporte que a gente não vai usar mais. E eu vou dar um delete e vou tirar fora. E agora como é que a gente vai trabalhar aqui para a escala? Eu sei que o modelo está em 1:4. Então, a maioria dos modeladores ali, enfim, né, a gente espera que tenha pelo menos uma escala correta em alguma das escalas padrões, né? 1:6, 1:8, 1:10, enfim. E a partir disso a gente consegue modificar essa escala usando esse número. Aí, por exemplo, eu vou pegar a calculadora, aqui ele está em 1:4. Se eu quero passar de 1:4 para 1:6, tudo que eu vou fazer aqui é dividir 4 por 6. E eu tenho aqui 0,66666, enfim. Eu vou vir aqui no Shootbox, vou selecionar todas as peças, vou colocar aqui e vou colocar em 66,666, enfim. E pronto. Agora, esse arquivo que estava em 1:4 está em 1:6. E se eu quiser passar de 1:4 para 1:8? 4 dividido por 8, 0,5. E aí eu vou vir aqui e vou fazer 50%. E aqui eu já tenho ela em 1:8. Se a gente for comparar as bases aqui, por exemplo, que eu acho que fica... E a cabeça, por exemplo. Deixa eu só girar ela aqui. Botar numa visualização um pouquinho mais fácil. Eu vou fazer em 1:6. E essa aqui eu vou deixar na escala original que estava, que é 1:4. E aqui a gente consegue observar a diferença das escalas. E aí tu pode estar perguntando, tá, e como é que eu faço para alterar a escala? Por exemplo, se eu tenho a escala em 1:8 e eu quero fazer em 1:6. Mesma coisa. 8 dividido por 6 vai fazer 133%. E é basicamente isso. E se eu não soubesse o modelo tá na escala certa? Aí, o ideal é tu pegar a altura da personagem, tu vai ter essa informação na internet, e aí é um pouco mais complicado, porque daí tu tem que ter o modelo, o corpo da personagem inteiro, num arquivo único, e aí tu vai pegar aquela medida e daí tu vai ter mais ou menos uma noção, né? Aí tem que descontar salto, às vezes tem que descontar algum tipo de penteado, cabelo, capacete, enfim. O tipo de bota, não sei, às vezes tem a muda a altura, né? E aí tu consegue fazer uma escala, né? Se a personagem ela tem 1,60 m e a gente quer fazer em 1:8, a personagem em si vai ter 20 centímetros de altura nessa escala. E é assim basicamente que eu calculo, ajusto e verifico a altura dos personagens. Eu tô aqui com as 3 personagens, não completas, né? Acho que a única que tá realmente completa é a da Wong. E eu vou começar por ela, porque eu quero mostrar principalmente peças diferentes, como é que eu faço para orientar cada coisa, né? O que eu sigo, basicamente, é tentar deixar os detalhes que vão aparecer mais o mais intactos possíveis, e também tento não deixar que a peça comece por muitos lugares diferentes ao mesmo tempo. Eu já explico melhor isso. É basicamente que evitar ao máximo, sempre que possível, que a peça comece em mais de um lugar ao mesmo tempo. No caso, se eu fosse, por exemplo, fazer esse braço. Se eu fosse fazer esse braço, eu ia evitar de imprimir ele assim. Porque eu não quero que a impressora comece aqui e depois lá na frente ele vai começar aqui. Sabe? Quando ele estiver mais ou menos aqui, ó. Ele vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo que ele vai ter que juntar no final. Isso quase sempre dá problema, sabe? Nem que seja um problema mínimo de uma linhazinha de impressão, algum detalhe, alguma coisa para corrigir. Então, o ideal é a gente tentar fazer tipo uma lógica de V, sabe? Tentar deixar as peças num formato que a gente comece de um ponto e desse ponto, ou uma lógica de árvore, sei lá, se quiser usar essa analogia, que ela comece num ponto único e depois ela abra para outras coisas, né? É como se fosse uma lógica de ramificação, alguma coisa desse tipo. Não é sempre que isso é possível, né? E às vezes a prioridade é a gente não encher tudo com marca de impressão para poder facilitar a preparação, o acabamento. Que é o caso aqui, por exemplo, do torso dela, aqui o torso com o quadril, no caso dela que é tudo junto. Aqui ele vai, inevitavelmente, fazer a aba do vestido junto com o suporte aqui. E ele vai começar separado e vai juntar depois.
Quanto mais próximo aqui da mesa de impressão, melhor. Porque aqui, quanto mais próximo, mais estabilidade o modelo tem, né? Ele tá mais próximo ali do suporte, ele não tá tão lá na ponta, onde ele vai ficar com menos estabilidade, digamos assim. Mas tem os braços também. De qualquer forma, eu também não vou imprimir isso aqui. Se fosse olhar de um ponto de vista ideal de orientação, certo era imprimir assim. Como eu não quero encher de suporte no vestido, na pele dela, enfim, no ombro, etc, ali, no peito e tudo mais, eu vou tentar imprimir dessa forma. Porque também, por experiência, eu sei que funciona e eu sei que eu consigo imprimir desse jeito. Mas aí também vai da tua configuração, de como a tua impressora está bem calibrada e o quanto tu conhece também e vai tendo experiência com isso. Então, basicamente, os torsos, eu geralmente imprimo desse jeito. Bases. As bases, tu pode orientar tanto dessa maneira aqui, deixar ela reta. O que eu tomo cuidado, por exemplo, é que eu sei que essas bases aqui, elas têm um detalhezinho, que ela tem o símbolo da Umbrella aqui na frente. Ó. Então eu deixo ele para cima, para ele não ficar com marca de suporte, ou pro lado. Então basicamente é tu olhar qual que é a parte que vai ficar para frente no modelo e deixar para cima, para ficar sem marca de suporte. E tu pode imprimir tanto assim, nessa orientação. Deixa eu passar essas peças aqui pro outro lado, só para facilitar um pouco mais a vida. Pode fazer tanto nessa orientação, quanto dar uma leve inclinada. Porque outra coisa que eu também tenho que tomar cuidado é para eu não ter uma superfície plana apontada para a mesa de impressão. Porque isso gera muita sucção. Quando a impressora está, por exemplo, subindo e descendo, né? A mesa de impressão está subindo e descendo. Quanto menos coisa eu tiver para criar resistência ao fluxo da resina, melhor. Então eu já colocaria ela nesse formato. E aí fica mais simples também para o programa dar conta de imprimir aqui. Falando agora sobre rostos, né? E aqui eu tenho... Deixa eu trazer isso aqui para cá de volta, para ficar um pouco mais fácil. Opa. Tá, tudo bem. Eu posso puxar de novo. Puxando as 3 cabeças aqui, delas, deixa eu apontar elas um pouco para cá. A Claire é a única que tem o cabelo junto com a cabeça. Para isso, eu geralmente vou imprimir dessa forma, mais ou menos, tentando não deixar muito... Deixa eu puxar isso aqui para cá. Pra gente ter essa vista lateral liberada. Também não posso deixar também essa superfície muito plana aqui próxima da mesa, né? Que é a mesma lógica que eu falei da base. Mas basicamente é deixar mais ou menos assim, ó. Eu imprimo mais ou menos dessa forma, pro caso da Ada Wong e da Claire. Pra Jill, como ela tem esse formato aqui de cabeça, que ela não tem o pescoço junto e nem o topo aqui, dá pra pegar a dica da forma como o Abe posicionou ela e colocar dessa forma aqui. E aí a gente cria também um pouco menos de resistência. Talvez deforme um pouco esse suporte, não sei, mas também por ser uma peça pequena, ela tem tendência a imprimir um pouco mais fácil, porque ela tem menos resistência. Se fosse uma base ou uma outra parte mais plana muito maior, com certeza ia causar algum tipo de sucção, podia causar uma fenda na peça, enfim, pode descolar alguma camada, tem várias situações aí que pode acontecer. Mas basicamente essa é a minha lógica quando eu vou imprimir rosto. Outra coisa que eu também posso fazer é imprimir, como aqui não tem o cabelo, eu posso imprimir dessa forma. Que aí eu evito marca de suporte no nariz, por exemplo, e tal. É uma outra alternativa, né? Também não tanto assim, né? Pode ser mais assim, na verdade. Aí o máximo que vai acontecer é eu ter um suporte aqui na ponta do nariz, alguma coisa assim. Então é uma outra forma que eu também imprimo cabeça. Mas tudo vai depender da forma como o modelo foi dividido, como ele foi feito, etc. Cabelos. Agora vamos numa outra parte aí que também é meio crítica. Aqui eu tenho também alguns exemplos. O cabelo da... Acho que esse aqui é a parte de trás do cabelo da Ada. Eu, particularmente, gosto de tentar imprimir ele para não deixar a marca de suporte em cima. Eu acho que fica mais bonito, eu acho que dá menos trabalho para preparar. Então, idealmente, eu tento fazer dessa forma sim. O cabelo não é o ideal, né? Porque quebra um pouco aquela regra de não começar em vários pontos diferentes. Mas, de novo, como são peças pequenas, a gente tem um pouco mais de
pouco mais de tolerância para poder fazer esse tipo de coisa. Por isso que o cabelo eu geralmente tento imprimir assim. Se não tiver como, também dá para fazer assim. A gente consegue. Eu gosto da visão de topo porque a gente consegue ver justamente como é que vai funcionar essa questão da resistência. Porque, por exemplo, eu também não vou deixar a peça assim, né? Que aí ela vai causar muita resistência e tal. Eu já tentaria deixar ela mais ou menos assim, né? Se fosse o caso, né? Tentar deixar o mínimo de área possível para enquanto a impressora tá movendo de cima para baixo, causar menos problemas. Já no cabelo da Jill, ele é um cabelo inteiriço, né? E eu vou tentar imprimir na mesma lógica, tentar manter o maior nível de detalhes preservado. Se não der certo, eu vou ter que reimprimir, enfim. A gente tem que repensar. E sempre tomar cuidado para não deixar muito inclinado aqui quando a gente vai enxergando na lateral. Eu tô sempre com alguma coisa no meio do caminho aqui. Deixa só eu jogar isso aqui para cá. Eu gosto de olhar pela lateral. Que, por exemplo, às vezes pela visão frontal a gente acaba deixando muito deitado. Então eu gosto de dar uma ajustada. Aqui ficou bom, na verdade. Né? E no caso dessas franjas e tudo mais, esses detalhezinhos de cabelo que tem muito em cabelo de anime também, tem muitos personagens que tem esse tipo de corte. Não tem jeito. Esses eu imprimo tentando dar uma inclinação um pouco para trás para o suporte se concentrar mais na parte de dentro. Mas não tem muito como fugir de imprimir ele com as pontas para cima, né? E vai ficar um pouco de marca de suporte e não tem outra forma. Porque senão é muita chance de dar algum erro e ele não imprimir a parte de baixo. Enfim, é experiência, como eu já disse. E agora, falando sobre pernas e pés. As pernas da Ada são uma peça única, né? Se a tua impressora tem altura, o arquivo na verdade tem a peça dividida também. Mas se a tua impressora tem altura, o que eu tento fazer, por exemplo, é concentrar os suportes na parte de trás da perna e evitar de estar gerando suporte no pé. Porque geralmente quando tem esse tipo de salto, enfim, tudo mais, pode estar gerando suporte na parte do pé. Então, ou eu imprimiria assim, nesse formato, ou eu também posso imprimir assim. Só que também, de novo, tentando concentrar os suportes na parte de trás da peça. Que é uma outra alternativa. Porque como ele tem uma área pequena aqui, que vai ficar um pouco mais paralela com a mesa, e aqui com certeza eu vou colocar um furo, o que também ajuda a diminuir a tensão ali, né, quando a gente tá... essa resistência, no caso. Como eu sei que eu vou colocar um furo aqui, eu também posso imprimir desse jeito. Que também funciona. Então a perna eu geralmente tento deixar bem vertical. Se não imprimir, às vezes acontece, aí eu acabo cedendo e acabo imprimindo a peça tipo assim. Eu imprimo a perna nessa forma. Porque daí ele cria toda uma escala gradual dos suportes, os suportes vão agarrar mais na perna, e aí vai evitar de soltar ou de dar alguma distorção, só que vai gerar mais marca de suporte. A minha prioridade sempre é gerar o mínimo possível de marca de suporte e manter a qualidade dos encaixes. Porque eu quero ter menos trabalho depois para lixar, né? Que é a parte que eu acho mais chata. Se a personagem tem as pernas divididas, que nem é o caso da Jill, é bem mais fácil. Porque aqui também eu posso virar os encaixes para baixo e posso simplesmente imprimir assim. Só tentando tomar cuidado com a ponta aqui do sapato, da bota no caso, para ela não ficar tão paralela com a mesa para não encher de suporte naquela região. Então dá para imprimir desse jeito. E aqui no caso, eu tento deixar o suporte positivo, né, o suporte macho, apontado para a mesa, porque como eu disse, eu também vou furar ele e é melhor ele começar assim do que eu começar com uma superfície plana com um buraco ainda, que daí aqui eu vou causar sucção máxima, né? Mesmo que eu também vá colocar um furo aqui quando eu for deixar oco. No caso da saia, eu posso imprimir tanto dessa forma, como também posso imprimir dessa. Desse jeito, como é uma peça e tem uma topologia simples, eu também vou dar uma inclinada aqui de leve, só para não começar tudo no mesmo lugar. Eu sei que vai imprimir dessa forma e não vai gerar muito suporte. Também a personagem tem um casaco que vai aqui cobrindo a parte do quadril atrás. Então também vai ajudar a esconder um pouco, se ficar alguma marquinha ou perder algum tipo de detalhe de topologia lixando. Agora, o braço aqui é um exemplo. Vou pegar vários braços aqui pra gente estar exemplificando.
por causa de dedos, mãos, etc. Enfim. A arma também. Tem essas mãos de zumbi aqui da base da Ada. E aqui tem uns detalhezinhos menores que depois eu vou falar também. Junto com isso aqui. São umas situações fora do normal, né? Sobre braços e mãos, né? Essa mão aqui é da base da Jill. Eu posiciono os dedos sempre pra cima. Sempre a mesma lógica. Quanto menos pontos começarem pra se juntar no final, melhor. É melhor que eu comece num ponto e abra pra vários pontos diferentes, pra vários detalhes diferentes. No caso aqui das armas, eu vou sempre apontar assim pra cima, tentar fazer meio que um V quando o braço é junto com o cotovelo, né? Eu tenho uma parte do braço e do antebraço. Eu simplesmente jogo numa lógica de V e é isso. E aí eu aponto os dedos, a maior parte dos dedos que eu conseguir apontar pra cima, melhor. Mesmo nesse caso aqui, vai imprimir tranquilo. Como eu já tenho experiência, sei que vai dar certo. Porque se eu colocar ao contrário, é muita chance de eu causar distorção, né? Os dedos são muito finos e tudo mais, com muita marca de suporte. É muito fácil deles ficar muito feios, né? Perder muito detalhe. Aqui na lanterna é a mesma lógica, né? Vai causar um pouco de... Aqui a lanterna tem uma lógica complicada, né? Quando a gente tem uma peça, que aqui é o extremo, no caso, né? Com essa parte da shotgun aqui da Jill. Mas quando a gente tem uma peça que aponta para 3 direções diferentes, que eu gosto de chamar de problema do machado, porque o machado tem justamente esse problema, não tem uma posição, principalmente quando ele tem aquela lâmina assim, mais medieval, não tem uma posição que tu vai posicionar um machado que tu não vai acabar tendo que começar em 2 lugares diferentes. E aqui é a mesma coisa. A menos que... Não tem outro jeito. Não tem nenhuma forma aqui, a menos que eu, sei lá, vai zoar talvez a lente da lanterna aqui, começar desse jeito, e ainda assim vai ter outro ponto aqui. Então, é aquela peça do probleminha do machado. Não tem jeito, tem que ser dessa forma, é o que vai dar. Às vezes a gente vai ter que inclinar um pouco para fora, para ter um pouco mais de área de contato, para poder deixar mais livre o caminho para o suporte, se for o caso, né, da peça não imprimir. E é desse jeito. E aqui na Jill é o problema extremo, né? Porque a gente tem ponta para tudo quanto é lado. Qualquer lugar que eu posicionar aqui, ele vai estar começando de 2 lugares diferentes. O que eu vou tentar é deixar o mínimo de paralelo possível, né? Então eu vou dar uma inclinada mais ou menos assim. E aí eu aceito que vai começar aqui e aqui. E é isso. E torcer para dar certo. Se não der, eu vou ter que estar jogando a peça um pouco mais assim, um pouco mais para cá. Tudo para deixar o caminho um pouco mais livre para o suporte trabalhar mais numa posição linear, né? Para evitar que o suporte tenha que fazer uma curva e trabalhar com esse movimento vertical aqui da impressora de um jeito que não vai suportar de uma forma ideal, digamos assim. Essa parte da arma eu posso imprimir ela desse jeito. Eu gosto de deixar a parte do suporte apontado para os encaixes, que daí depois dá um trabalhinho às vezes de ajuste, mas pelo menos não fica aparecendo. E falando dessas peças aqui que são um pouquinho diferentes, deixa eu jogar isso aqui pra cá. Isso aqui são situações um pouco atípicas, né? E essa aqui também, no caso, que eu ainda não falei. Acho que foi só isso que eu ainda não falei. Tem esse cinto de coldres aqui da Ada, né? Que é pra ela carregar a arma, no caso aqui nos ombros, como se fosse uma mochila, né? Enfim, não sou o maior especialista de arma, né? Eu vou tentar seguir a mesma lógica, né? Aqui eu vou ter que ignorar um pouco, que ele vai acabar comendo alguns detalhes. E vou tentar fazer ele começar de um jeito que tanto essa parte mais larga crie menos resistência, como também todos os suportes saiam de um ponto único, né? Toda a impressão começa num ponto único e vai se espalhando, né? O que ela vai fazer basicamente é isso aqui, ó. A impressora vai começar e vai sair imprimindo dessa forma, até que ela vai formar as alças, né? E é isso. Não tem muito o que fazer. Com a cabeça desse líquido aqui, eu quero preservar os detalhes aqui dos dentes e tudo mais, então eu vou colocar um pouco de lado, até porque se eu colocar assim é muita resistência contra a impressão. Então eu vou colocar mais ou menos assim de lado. E os suportes vão se concentrar numa parte que vai ficar apontada para a base depois que o modelo estiver pronto. E essa é a minha lógica de orientação, né? É bem complexo, assim, é bastante coisa, mas espero que te ajude a orientar melhor os teus modelos. Vamos para a próxima parte? Certo.
Agora eu vou mostrar como é que eu faço para deixar as peças ocas aqui no Shuttlebox. Quando é base, geralmente eu gosto de deixar com uma parede aí em torno de uns 2 a 3. Depende muito da estrutura. Como eu sei que essas bases aqui do Wave 3D tem esse detalhe aqui que ele faz um furo nos pés e ele vai atravessar de fora a fora na base, eu sei também que isso vai gerar uma coluna de sustentação dentro do próprio modelo. Então aqui eu posso tranquilamente deixar ele com 2 milímetros de espessura de parede e dá tudo certo. Em geral eu uso 2 milímetros para modelos 1:6 e 1.8 para modelos 1:8 ou menores. E aí eu deixo menos peças ocas, né? Quanto menor o modelo, menos vai valendo a pena deixar oco certas coisas. E para bonecos 1:4 ali, quando o modelo é maior, eu tento usar uma parede de 3 milímetros, né? Para ele manter mais estrutura. Aqui depois que a gente pede para deixar oco, ele vai criar essa visualização, onde a gente vai enxergar como se fosse a cavidade do modelo ali dentro, né? A gente vai enxergar como se fosse num raio-x. Eu vou basicamente deixar tudo aqui oco, com cerca de 2 milímetros, e aí eu já volto aqui pra gente poder começar a colocar os furos. Bom, já deixei tudo oco aqui, e começando pela base, eu vou mostrar qual que é a minha lógica para fazer os furos. Eu geralmente abro uma visualização lateral, ou frontal, dependendo da forma como vai posicionar a peça. E o mais importante é a gente ter um furo, que eu geralmente uso um de 4 a 4,5 mm, porque o que acontece? Se tu fizer um furo muito largo, os suportes vão entrar por aquele furo e depois vai ser muito ruim de tirar, porque vai gerar como se fosse uma árvore de suporte para dentro da tua peça. Dá mais estabilidade, ajuda com peças maiores, principalmente se for 1:4 ou for imprimir uma coisa que ocupe a mesa toda. Aí até é recomendado que tu faça furos maiores, porque ajuda a criar mais resistência para a peça. Nesse caso, como é uma base pequena aqui, não é nada muito absurdo, eu gosto de fazer um de 4 milímetros, porque aí evita que eu tenha esse problema depois, né, para tirar os suportes. Só com esse furo aqui, a peça já imprime. Esse é o furo mais importante. Ah, Isaac, mas não tem que ter um furo lá em cima, não sei o que. Não precisa, porque a peça, até o momento que ela chegar aqui, ela tem um furo em cima. Ela vai deixar de ter esse furo em cima quando ela chegar nessa parte aqui, ó. E ela ainda tem esse furo aqui. Quando ela chegar nesse ponto da impressão aqui, que ela fechar essa primeira camada, essa última camada, o que vai acumular de resina ali dentro é mínimo. Só que, claro, um furo só é muito ruim de lavar a peça por dentro, vai causar acúmulo de resina lá. Então o que eu faço? Eu coloco sim um furo lá em cima, mas pode ser de 2,5 a 3. Porque quanto menor os furos lá em cima, deixa eu até diminuir aqui a profundidade do furo, para não precisa ser tão grande. E aí ele vai avisar caso não dê para furar, né? Porque aqui eu já não tô mais enxergando a visualização. Pronto. Eu coloco um furo lá em cima sim, que eu acho que é importante da peça ter um lugar para resina entrar e para sair, e para depois pro álcool entrar e o ar sair. E a lógica aqui é a mesma, né? O primeiro furo é muito importante, porque é por esse furo que vai entrar ar quando a resina estiver escoando, e para não causar sucção, linha de impressão, marca, até descolar a peça da mesa, enfim. Só que aí eu espalho furos por toda a base, até porque geralmente eu colo uma borracha, um EVA aqui antes de finalizar o modelo. E eu espalho furos por tudo. Porque aí o álcool entra muito mais fácil, lava muito melhor na Wash and Cure, enfim. Isso facilita muito para deixar a peça toda certinha. Falando agora sobre torso. No torso, aí já vai exigir um planejamento um pouco maior do modelo, se tu vai colar, se tu vai colocar imã. Se tu vai colocar imã, o ideal é que tu já faça isso antes, mas tem como fazer depois também, como tem no vídeo de preparação que eu já gravei, que eu vou deixar no card aqui. Com imã, o ideal é que tu tenha menos furos, né? Porque, como eu falei, eu gosto de entregar uma peça ali que não tenha furos aparentes, né? O único detalhe que vai aparecer no encaixe é o próprio ímã. Se eu vou colar, eu coloco o máximo de furos possível, porque é melhor para a cola não escorrer para fora, causa menos resistência e sucção na hora de imprimir. Então, basicamente, eu vou fazer um furo grande aqui na base, e depois eu vou colocar furos menores aqui, que é justamente para
trazer um pouco mais de suporte, que vai entrar aqui por dentro e vai agarrar no modelo por dentro, como também para evitar a questão do que eu falei, da sucção e tudo mais. E aí eu vou colocar nos braços também, porque aqui ele vai... Essas áreas também podem gerar sucção quando elas começarem a imprimir, até que elas se juntem com a parte maior. Então também é importante que essas partes tenham buracos. E eu posso colocar buracos menores até aqui, ó. É importante também tomar cuidado quando estiver fazendo os furos aqui, para não fazer um furo muito profundo. Por exemplo, fazer um furo aqui, ó. Deixa eu ver se ele fez, ó. E eu sei que aqui atravessou o braço. Isso acontece às vezes, né? A gente tá ali furando e tá distraído e acaba acontecendo. Aí é importante ficar atento, porque depois é uma coisa a mais para ter que corrigir, consertar, enfim. Então é mais um detalhe. Outra maneira de estar furando é colocar no modo screen em vez do modo... O modo modelo aqui, ele vai seguir a topologia do modelo. A superfície do modelo é que vai ditar a orientação do furo. Se eu botar em modo screen, ele vai se basear pela tela, pela nossa visualização. E aí aqui eu consigo fazer uns furos num formato diferente, né? Eu consigo, inclusive, no caso de uma orientação diferente, né? Eu consigo, inclusive, estar ignorando certos pontos às vezes, né? Não tá sendo o caso aqui. Que eu consigo até ignorar a bordinha aqui do encaixe. Não é o que está acontecendo no momento, né? Mas eu consigo, às vezes, ignorar a borda do encaixe e furar mesmo assim, como é o caso aqui. E às vezes isso é útil, né? Às vezes o pescoço está apontado numa outra direção, o braço, enfim. E a gente precisa estar direcionando esse furo de uma forma meio de lado, para poder facilitar o fluxo da resina. E é uma lógica que eu aplico para todo o resto, assim, né? Geralmente braços, coisas mais finas, eu não faço furo, não deixo oco. Mas se for o caso de deixar oco, tem que tomar cuidado para não causar essas áreas, assim, que vão ficar muito difíceis de tirar a resina depois. Por isso que eu já não deixo oco, tô fazendo aqui só como exemplo. Enfim, vale mais a pena imprimir maciço às vezes e pronto. E se for o caso de fazer, por exemplo, nesse braço aqui até que tá razoável. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um furo só aqui embaixo. E aí para isso eu vou usar essa função do screen. E vou tentar posicionar um furo aqui. E foi, ó. Que aqui eu tive que avançar um pouco para cima do suporte para conseguir fazer o furo. E vou fazer um furo só aqui e talvez mais um. Bem pequeno, assim. Só para ter uma saída e uma entrada de ar. E eu não preciso fazer furo aqui em cima. Pelo mesmo motivo que eu já expliquei na base. Isso ajuda daí para não ter que depois estar refazendo o dedo, remendando, enfim. E é a mesma lógica que eu sigo para a parte de cabeças, né? Deixa eu só mover isso aqui para cá. Trazer as cabeças. Essas aqui é muito simples, né? Tanto a da Ada quanto a da Jill. Elas são muito tranquilas porque a gente consegue botar quantos furos a gente quiser aqui na parte de trás, na parte de baixo do pescoço. Então não tem muita dificuldade aqui, pelos mesmos motivos e as lógicas que eu já passei, né? Se é no caso da Claire, eu posiciono um furo aqui embaixo. De preferência que esse furo de baixo comece com 3 milímetros. E aqui também tem outra dica, que no modo screen às vezes a gente consegue romper mais fácil uma barreira de parede regular do que no modo modelo aqui, né? E aí eu faço um furo aqui embaixo, posso fazer um furo aqui na lateral, enfim, pode ser no modo modelo mesmo aqui, fazer um furo um pouquinho mais assertivo, se der. E na parte de cima, se tem um encaixe aqui, que nem é o caso na testa dela, eu posso fazer um furinho de 1,5 mm aqui só para ajudar a escoar melhor a resina e lavar. E aqui atrás, no rabo de cavalo dela também, eu posso fazer um furo até de 3 aqui. Depois disso, a gente tem as pernas, né, e esse outro grupo aqui, que também não é nada complexo, né, basicamente eu coloco um furo aqui embaixo, faço um furo aqui embaixo, ou mais de um, né, também posso fazer uma configuração, por exemplo, assim. A forma que preferir, né? Eu tento deixar... eu prefiro mais furos pequenos do que um furo grande, porque eu acho mais fácil de preencher depois, se for o caso. Se eu não for colocar imã e tudo mais. E é isso. Faço o mínimo de furos possível nos encaixes também, para não distorcer muito eles. Quando eu sei que eu vou mandar o modelo desmontado, ou eu vou ter que
enfim, colocar imã. Vou precisar dos encaixes intactos, né? E aí eu tento posicionar os furos de um jeito aqui que siga o fluxo de resina da peça. E aqui na perna a mesma coisa, né? A gente pode fazer vários furos aqui em cima só para a resina sair e pronto. Quando o modelo é assim, é mais simples ainda. A gente só coloca um furo embaixo e um furo em cima e já tá tudo certo. Pode colocar furos aqui também. E às vezes vai acontecer do modelo criar certas áreas aqui. Aí o que eu faço? Eu faço um furo bem pequenininho para que o álcool entre ali depois e também que a resina não se acumule de um jeito que ela não consiga sair, porque a resina ela expande e ela pode acabar rachando a peça, né? Então é importante a gente visualizar isso às vezes, né? Que isso pode ser gerado tantas vezes por alguma falha no modelo quanto na própria parte de deixar oco do programa, né? Aqui é a mesma coisa, né? Eu vou fazer os furos, não tá na espessura ideal, né? Mas eu vou colocar os furos aqui, enfim. Tomando cuidado para não atravessar o modelo. Aqui no quadril, geralmente eu vou colar, então, ainda mais quando é pose reta, assim, eu não vejo muito motivo para colocar imã. Então eu meio que colo tudo e deixo só a arma, talvez, alguma coisa que aponte mais numa direção diferente do corpo. Bom, aqui a gente já tem as 3 bases delas, né, onde eu vou mostrar basicamente a configuração dos suportes. Elas já estão ocas, já estão posicionadas, tudo certo. É importante também, antes de colocar o suporte, verificar se elas estão encostando, né, e a gente vai saber que elas estão encostando porque elas têm uma partezinha verde aqui que fica em contato com a mesa de impressão. Mas a gente também pode simplesmente, sei lá, se o modelo estiver mal posicionado ou ele vir desse jeito, a gente pode simplesmente clicar aqui em Put on the plate, né, colocar na mesa, e ele vai alinhar certinho. Aqui ele vai deixar uma altura para que a peça ela comece a imprimir no suporte e não fique presa na mesa, né, o que pode dar problema depois tanto para tirar quanto, enfim, distorcer e tudo mais. Porque as primeiras camadas geralmente elas têm um tempo de exposição muito maior, tem uma espessura um pouco diferente. Então, para isso não afetar a topologia da peça, a peça sempre começa a imprimir voando no suporte. Aqui, nas minhas configurações, é muito simples. Eu vou deixar inclusive o arquivo aqui na descrição, e se eu não deixar, me cobrem. Tem aqui, eu só uso essa configuração, porque foi a que eu alterei, né? Eu não mexo nessas outras aqui. Eu tenho o diâmetro da pontinha do suporte, né, que é onde é que ele vai tocar na peça. É muito bom do Shuttlebox que a gente coloca o mouse em cima. Não sei como é que é em outros programas, mas ele explica mais ou menos para que serve cada um. Pronto. Eu coloquei em português para ficar um pouco mais fácil. No caso aqui, a gente tem o diâmetro superior da ponta, que é basicamente onde é que a pontinha do suporte vai tocar na peça, né? E como é que vai ser esse diâmetro. Tem a forma do Raft aqui, que eu não estou usando nenhum, né? Eu não uso essa configuração. E basicamente onde eu mexo é a distância da ponta de toque, que é para dizer quanto suporte ele vai gerar. E quanto maior esse número, menos ele vai gerar suporte, porque ele vai aumentar a distância de uma ponta para outra. E isso é muito útil porque às vezes a gente não precisa de tanto suporte para uma peça. Eu uso mais ou menos esse número, mas ele pode variar de 1,5 a 2,7 mais ou menos. E o ângulo de suporte, que é basicamente, se a gente alterar aqui, dá para ver o quanto ele vai considerar que a peça precisa de suporte, né? Mais ou menos a área que ele vai aplicar os suportes. Eu basicamente deixo geralmente 55. Se é uma peça muito complexa, assim, que vai exigir, não sei, muito suporte, eu aumento um pouco. Se é uma peça mais simples, que nem esse caso aqui, podia ser até menor. Mas, em geral, eu não mexo muito. Nas configurações avançadas, no topo aqui, a gente consegue colocar um modo esfera ou colocar um modo normal ali nessa pontinha. Eu uso sempre no modo normal, não uso no modo esfera. É a seleção da forma como vai ser onde o suporte encosta no modelo, né? Se vai ser uma bolinha, se não vai ter... Se vai ser só a pontinha mesmo do suporte. Eu deixo como pontinha. Aqui é o quanto que a pontinha vai entrar para dentro do modelo, quanto que ela vai ficar fixada dentro da estrutura do modelo. Eu deixo isso aqui bem mínimo, tá?
Não é uma coisa assim que eu gosto de deixar muito pra dentro, porque isso também pode arrancar partes do modelo, enfim. Pra mim sempre funcionou deixar desse jeito. Se aumentar, ele vai, no caso, entrando mais pra dentro da peça. Se deixar menor, fica do jeito que tá. E é isso. Vai aderindo só à topologia da peça. Aqui a forma de conexão, tem cone, pirâmide, skate, enfim, tem outras formas aqui de ajustar. São coisas que eu não mexo, tá desse jeito aqui. Tem o diâmetro da ponta, que é a mesma coisa aqui do diâmetro... É a mesma configuração que tá aqui, é essa daqui, que é a mais importante, né? Se eu alterar ela aqui, ela vai alterar ela também, né? Como vocês podem ver, é a mesma configuração. E o diâmetro da ponta de baixo é basicamente a largura aqui da parte final dessa ponta do suporte. E o comprimento da conexão é o quanto que ele vai ter de espaço aqui, né? Também são coisas assim que eu não mexo muito, né? Eu deixo do jeito que tá aqui e tento não alterar. O meio tem as mesmas funções, né? Eu sempre deixo em cilindro, mas dá pra fazer prisma, cubo, enfim. O diâmetro dele, né? O tanto que ele vai ser a grossura do suporte, basicamente. Também não é algo que eu mexo. O ângulo também não mexo. Enfim. Aqui tem uma outra função legal, que é a forma dos suportes internos, né? Em áreas que o suporte vai começar na peça e terminar na peça, digamos assim. São suportes mínimos que eu gosto de deixar bem pequenininho, porque que é o caso, por exemplo, aqui, né? E eu gosto de deixar eles nessa configuração, porque daí eles afetam a peça o mínimo possível. Quanto mais pequenininho ali, melhor, e aí fica até mais fácil, às vezes dá pra remover até com uma escova, alguma coisa assim. E a parte inferior é basicamente essa estrutura, né? Que aqui sim eu marco no formato de skate, né? Porque se eu marcar ali também vai acabar alterando. Eu gosto de deixar dessa forma porque daí a espátula entra por baixo da estrutura e ajuda a soltar mais fácil o modelo da mesa de impressão. E aí tem alguns diâmetros aqui que eu uso, quanto que ele afasta do modelo. Isso fui fazendo testes até que eu cheguei numa parte que eu gostei. A espessura em si, que é a altura dessa plataforma inicial que vai presa no build plate, né? E é isso basicamente, né? O jeito que eu organizei aqui. E essa função eu não uso, né? Que daí é uma maneira diferente aqui de estar colocando essa parte inferior. Como eu disse, eu só mexo nessa parte aqui e nessa. E já é suficiente pro programa funcionar. Agora eu vou mandar ele colocar os suportes automáticos aqui. E não sei se isso vai travar o vídeo ou não. Não me parece que esteja travando, mas se travar eu vou fazer um corte. E ele vai colocar todos os suportes automáticos. Eu não me envolvo muito nessa parte de tirar ou colocar outros suportes. Já fiz isso no passado, mas eu acho que tu tem uma configuração boa. Tanto de impressão, né? Faz o teste ref da impressora, descobre o tempo de exposição ideal da tua resina, o tempo de exposição da camada mais baixa, tu presta atenção na temperatura que a tua resina chega quando tu está imprimindo, e algumas impressoras vão te dar essa informação, outras não. Tu consegue chegar num ponto ali que tu tem uma configuração automática que funciona muito bem. Então tu não precisa estar te preocupando muito com colocar ou tirar suportes manualmente, porque justamente ele vai funcionar bem. E é o que tem acontecido para mim, assim, é muito raro de falhar uma impressão minha, e a maioria das vezes que falha é porque eu inventei de usar arquivo com pré-suporte para ganhar tempo. Aqui ele já terminou de colocar os suportes, né? Como eu falei, onde ele entra nos furos aqui, ele vai fazer uma estrutura interna conectada. Então isso também é bom e ruim, né? É ruim para tirar, mas é bom que ajuda a dar uma estrutura melhor. Também, como eu disse antes, que como o modelo tinha essas partes aqui, ele ia gerar essas estruturas internas, né? Essas colunas de apoio. Então por isso que o modelo também podia imprimir com um pouquinho menos de espessura de parede. E é isso, ele basicamente vai colocar suportes por tudo aqui, tanto na parte interna, quanto nas partes aqui dos encaixes. E depois a gente vai ver lá, eu vou imprimir e vou mostrar pra vocês como é que saiu o modelo. Depois que a gente chega aqui nessa parte do Shootbox, o programa já fatiou, né? A gente já pode salvar do jeito que tá aqui, ele tem todas as imagens aqui apresentando cada camada do modelo. Só que a gente precisa detectar as ilhas, né? O modelo tá aqui tudo certo, tá tocando na mesa de impressão. E aqui a gente vai mandar ele iniciar a detecção e a gente vai ficar excluindo e detectando até ele zerar ou até ele chegar num ponto que ele não consiga descer mais. Ali por 5 ilhas, sei lá, já aconteceu comigo 18.
2. Pode ser que chegue num ponto que ele não consiga mais descer e faz parte. Mas o ideal é que a gente chegue o mais próximo possível de 0. Mas é isso. Basicamente aqui eu vou ir até o fim e depois eu vou salvar quando eu já tiver detectado todas as ilhas, chegar no ponto mais ideal, como eu falei, e aí eu vou ter meu arquivo para impressão. Basicamente aqui vocês podem ver como eu posiciono isso no build plate. Deixa eu só girar meio grau para frente, que dele remove todos os suportes. E aí vocês conseguem ver mais ou menos como é que eu posiciono. Eu sei que imprime dessa forma, que eu já aprendi qual é mais ou menos as distâncias que minha impressora dá conta, vai variar de acordo com o modelo. Aqui, por exemplo, vai ter mais elementos na parte de baixo, mas depois chega um ponto que eles vão terminando e vai liberando mais espaço para o fluxo da resina. O ideal é não lotar muito o build plate, mas aqui eu acho que tá num limite legal, sabe? E vocês conseguem ver mais ou menos como eu posicionei as peças também. Eu coloco sempre 2 cabeças, porque a gente nunca sabe, né? E o ideal também, quando for colocar 2 cabeças, é colocar uma numa posição diferente da outra, né? E aí a gente consegue ter 2 tentativas, digamos assim, né? E se imprimir as 2, é uma peça de teste de pele, a gente pode estar ajustando outras coisas, às vezes a gente acaba errando alguma parte, enfim, fica como peça de backup. Eu vou só colocar os suportes aqui da mesma forma que eu coloquei nas bases. Aqui ele terminou de colocar os suportes, né? Ficou mais ou menos da forma como tinha ficado antes. Tá tudo posicionado, ficou aqui um suporte em cada narina e um aqui nesse cílio, nada demais. Tudo bem tranquilo aqui. Vai ficar um pouco de suporte no pé, inevitavelmente, no calcanhar. Também não tem como, pela posição que tá o pé do modelo. Mas o importante é a gente ter pouca coisa para trabalhar, né? Aqui também vai ficar um pouco de suporte na parte de trás. Ideal sempre na parte de trás e na parte de baixo. Aqui também só para mostrar para vocês como é que ficou a posição final da Claire e da Jill. Eu vou tirar os suportes aqui só pra gente poder mostrar. Eu posicionei as partes dela dessa forma. Vocês conseguem pausar o vídeo, dar uma olhada também se vocês quiserem ver como é que posicionei esse modelo. Eu acho que ficou bem legal, assim. Depois vocês vão ver como é que funcionou na impressão final, né? E da Jill, tem aqui também. A Jill é mais dividida, ela imprime até mais rápido. A gente tirar aqui os suportes dela. Eu imprimi dessa forma. Eu disse sempre tentando posicionar os suportes ou numa parte que não vai aparecer ou para baixo, né? Enfim, deixar o mínimo possível em cima de detalhes, né? E é isso. Essa é a forma como eu posicionei todas as partes das personagens do Resident Evil. Bom, e aqui estão as mesas finalizadas. No fim, todas as peças imprimiram direitinho e, como vocês podem ver, a maior parte do suporte sai bem tranquilo. Claro que sempre vai ter uma marquinha aqui e ali, principalmente nas áreas onde não tem muito como fugir, mas a ideia de toda essa configuração é justamente tentar deixar essas marcas nas partes menos importantes e facilitar ao máximo possível a preparação depois. E acho que o mais importante desse vídeo não é vocês simplesmente copiarem os números que eu uso, é entender mais ou menos a lógica por trás deles. Como orientar a peça, onde vale a pena colocar mais suporte, onde dá para usar menos, como os furos vão ajudar e o que cada configuração realmente está alterando. Porque cada impressora, cada resina e até cada modelo vai se comportar um pouco diferente. Então com o tempo vocês vão ajustando isso para a realidade de vocês. Mas essa é basicamente a configuração que eu uso hoje e é dessa forma que eu preparo praticamente todas as minhas peças. E pelo resultado até aqui, dá para ver que, pelo menos pro tipo de coisa que eu costumo imprimir, ela tem funcionado muito bem. E tá aqui o resultado final das 3 personagens impressas usando as configurações e suportes que eu passei para vocês nesse vídeo. Se tu acompanhou até aqui, obrigado de coração. Se inscreve no canal, deixa um like e me conta qual tua personagem preferida de Resident Evil. Só não vale a Ashley. Não, sacanagem, pode sim. Valeu e até o próximo vídeo. Falou! Se tu olha pra baixo. Se tu acompanhou até aqui, obrigado de coração. Eu não sei porque eu botei a mão na frente da cara, mas enfim, vamos lá. Me conta aí, se você gostou. Não, me conta aí o quê? E me conta aí, qual o teu personagem preferido de Resident Evil? Só não vale a Ashley, né? Leon. E tá aqui o resultado final das 3 personagens impressas. Eu tô sempre olhando pra aquele parafuso ali. Assim parece que eu tô olhando pra cima. Eu tô olhando pra um parafuso do celular, não consigo olhar pra câmera.
Aparece que eu tô olhando pra cima? Olhando assim? Olhando desse jeito, parece que eu tô olhando pra cima? Parece que... Não sei. Parece que eu tô olhando no além? Parece que eu sou cego? Olhando pra frente. Parece que eu sou cego? Por isso que eu queria gravar de Ray-Ban. Não. Ah, deixa eu gravar de Ray-Ban. Não, você vai ser gravado do jeito que você. Mas eu sou de Ray-Ban, eu saio de Ray-Ban o tempo todo, até de noite. Ai, como é que eu comecei ainda? E tá aqui. Tá. E tá aqui o resultado final das 3 personagens impressas. Todo mundo sabe que é 3. Tá aqui 1, 2, 3. Eu não preciso falar. Ai, meu Deus. E tá aqui o resultado final das personagens do Resident Evil. Todo mundo sabe que é do Resident Evil. Tá na capa do vídeo. Se tu acompanhou até aqui, obrigado de coração. Curte, se inscreve no canal e me conta aqui embaixo. Por que eu olho pra baixo? Me conta isso. Eu preciso saber por que eu faço assim. Quando tava indo. E tá aqui o resultado final das 3 personagens impressas em resina. Não, em filamento. Eu imprimo com filamento. Meu Deus. Eu acho que vou deixar tu gravar. Tu vem aqui aparecer, troca de roupa. Se tu acompanhou até aqui... Quê? O ombro. Ai, que saco. O ombro tava assim? Tá caído, tá tipo... Tá... Mas eu não sei como deixar normal. Eu sou triste. Assim. Eu sou triste. Eu Não é imprimo... nada. Namoro com gente triste? Tu não tá mais com a tua ex? Não, tudo bem. Eu sou triste, eu vou pensar que a gente bate. Mas eles vão achar, tu tá me obrigando a participar lá no negócio que tu falou pra todo mundo. Se não sou eu, vai ser quem? Eu dizia o... Tá. Bexiguinho. Agora vai dar certo. Tá gravando já, né? Com certeza. Ombro. Ombrinho. E tá aqui o resultado final. Eu bati na Dong. O resultado final eu bati nada. Você tá muito sério. Só não pode a Ashley. Mentira, pode sim. Pode botar a Ashley. Não tem problema não. Tem gente pior. Não, mentira. Isso aqui. Essa parte vai ficar. Foda-se. Até o próximo vídeo e falou!